Focus Vídeo, lives e produção de vídeo profissional. Siga nossas redes sociais, @Focus S-Vídeo. Mulheres gostam de flores, mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de espelho, mulheres gostam de corpo nu, mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar, mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Olá, um ótimo dia para você. Estamos dando início ao programa Mais Mulher com Cibele Cristina, essa apresentadora que vos fala, que além de comunicadora também é sexóloga, palestrante pela FCDL de Santa Catarina, colunista social e mãe, esposa. Sou filha, sou irmã, sou tia, sou sobrinha, sou avó. Hoje no programa é um prazer imenso receber aqui uma advogada que eu tenho grande apreço, uma grande admiração e ela sabe disso. Eu não estou puxando sardinha, nem jogando flores, nem ovacionando, porque só para aparecer, não. Eu de fato admiro muito essa mulher, doutora Patrícia Miller, ela que é advogada e que hoje está procuradora da AAAPV. Doutora Patrícia Miller, seja bem-vinda aqui conosco. Vamos explicar para os nossos telespectadores esta sigla AAAPV, o que significa e por que, esse órgão existe, que é um órgão a nível nacional, né? Seja bem-vinda, que prazer te receber aqui agora para todo o Brasil, né? Obrigada, Cibele. É sempre um prazer estar aqui contigo. E no que se refere à APV, é uma agência de autorregulamentação das associações de proteção veicular, que atua no segmento das associações de proteção veicular existentes no Brasil. Hoje, a APV ela tem uma outra denominação em razão de uma alteração no Estatuto Social, no fim de atender um maior número, digamos assim, de associações. Mas, inicialmente, na fundação dela, ela veio com esse nome, né? Essa sigla, Associação de Autorregulamentação das Associações de Proteção Veicular. Por isso era AAAPV. Exatamente. E agora, como ficou a denominação? Então, hoje, como a gente, digamos assim, de modo geral, as associações, elas se dedicaram, além da proteção veicular, a outros benefícios, a outros objetivos sociais. Então, hoje a APV traz na sua denominação o mutualismo. Então, são associações mútuas de proteção e bens. Por quê? Porque além da proteção veicular, nós temos outros bens, né, sendo protegidos por estas entidades. Olha que bacana! Ficou melhor, então. Ficou mais abrangente. Ficou bem mais abrangente, sim, né? Permite que associados com outros interesses ou que busquem outros benefícios também possam ser atendidos por estas entidades. Bom, tu sempre estiveste aí à frente, acompanhando sempre as associações de benefícios, Associação de Proteção Veicular. E agora eu quero saber como é que a doutora Patrícia Miller, tornou-se uma procuradora da APV. Então, inicialmente eu tive contato com a APV um ano depois da fundação. E aí a gente já tinha ouvido falar de outras entidades que no Brasil se propunham digamos assim, a defender os interesses deste segmento. E aí a gente sempre gostou de fazer uma avaliação, saber se realmente a equipe, a diretoria, as pessoas que estavam à frente destas entidades, destes órgãos, de fato visavam defender o segmento, né? Como, por exemplo, um sindicato. O sindicato dos professores. De fato, a diretoria que está à frente desse sindicato se propõe a esses interesses, via de regra, sim. Mas, como o nosso segmento, esse segmento das associações de proteção veicular, digamos assim, ele não estava tão estruturado juridicamente, sempre tinha esse ponto de interrogação, né? Até que ponto essa entidade vai mesmo defender
o segmento ou não, ou tem algum outro tipo de interesse que de repente não está tão exposto. E não, de fato a APV, desde o primeiro momento a gente viu que tinha um excelente trabalho, âmbito nacional, já estava iniciando o projeto de lei para regulamentação do segmento, realmente estava bastante engajada, toda a diretoria estava bastante engajada em defender a manutenção das associações de proteção veicular no cenário jurídico brasileiro. Então, por conta disso, né, eu me senti simpatizada com a bandeira e me coloquei à disposição deles, né, se precisasse de alguma ajuda, enfim, eu estaria à disposição, principalmente aqui na região sul. E, num primeiro momento, então, eu fui convidada a figurar como procuradora, né, da APV na região sul, então nos nossos 3 estados, e aí na última assembleia que teve em dezembro do ano passado, então eu fui promovida, digamos assim, ou convidada a integrar nomeada. A Procuradoria Nacional. Não faço ela sozinha, né, juntamente com o Dr. Ricardo Saldanha, que é um advogado da Bahia, e me sinto, de fato, muito honrada, né, desde sempre com o convite que recebi, tanto no primeiro momento para atuar na defesa da APV aqui na região sul e agora no âmbito nacional mais ainda, porque de fato é uma entidade extremamente ética e comprometida com os valores do nosso segmento. Eu acho que não poderiam escolher pessoa melhor. Muito obrigada. Uma pessoa muito correta, muito ética. Eu sei da idoneidade do teu trabalho e do teu caráter ilibado. Muito obrigada. Eu acho que isso é fundamental, principalmente na esfera jurídica, né? Que a gente tem aí se deparado com tantas barbáries que a gente não vai nem entrar no mérito da questão aqui hoje. Agora, a APV, ela tem uma sede nacional? Sim, fica em Brasília. Ela fica localizada em Brasília, ou seja, Isso. a doutora Patrícia tem viajado muito para Brasília ou agora está um pouquinho mais devagar devido à pandemia? Pandemia, redução de voos, bem isso, menos, né, do que do que 2 anos atrás. 2 anos né? atrás tu ias muito mais. Sim, com certeza. É mesmo? Com certeza, e quem sim. é que está na presidência hoje da APV? Dr. Raul Canal. Continua ele? Desde o início, Desde exatamente. o início. Ele foi o presidente fundador, né? E na última eleição que teve, então, ele também foi reeleito. Né? Teve uma chapa, foi chapa única, inclusive, porque de fato o trabalho que ele faz é exemplar. Não, acho que no atual momento não teríamos, né? Tem muita gente na diretoria também tão comprometida quanto, pessoas que integram a APV, mas que não fazem parte da diretoria, muito comprometidas, mas de fato o trabalho que ele faz, no momento a gente não consegue identificar uma pessoa melhor para colocar, digamos assim, para estar no lugar dele. Porque é muita responsabilidade, sim, né? Sim, sim. Agora, vamos voltar para o âmbito estadual. Por exemplo, nós temos em Santa Catarina a FABESC. Temos. Outros estados também têm essa federação, né? Sim. Que dá um amparo para as associações, né? Que são... naquele estado. Naquele estado. Por exemplo, nós temos a FABESC, que é a federação aqui de Santa Catarina, como deve ter em outros estados também do Brasil. Agora, a APV, ela dá este suporte para as federações ou ela também pode dar diretamente para as associações sem que seja necessário as associações fazerem parte das federações? Perfeito, isso mesmo. Digamos assim, não existe uma regra, né, de hierarquia entre as entidades. A APV âmbito nacional, a federação estadual isso e é uma... bom, né? Exatamente. De uma certa forma, isso é bom. Exatamente. Então, assim, hoje nós temos a FABESC em Santa Catarina, que eu conheço. Me fugiu a memória, parece que nós temos uma em Goiás. Eu peço imensa desculpa, eu esqueci o nome da federação. Temos uma no Rio de Janeiro também, que até foi fundada depois da FABESC. Num primeiro momento, nós tínhamos a APV nível nacional. E, de fato, ela conversava, como ainda conversa, diretamente com as associações. Então, uma associação de Tubarão ou de São Paulo, enfim, conversa diretamente com a APV, sem precisar passar pela sua federação. O que a gente percebeu é que os estados, né,
buscaram se organizar. Por quê? Porque tem questões diferentes. Então, por exemplo, assim, as associações de Santa Catarina têm uma realidade diferente das associações do Rio de Janeiro. Claro. Então, a intenção foi nesse sentido, né, de organizar, ver de que maneira, unidas aqui, trocando informações em relação à nossa realidade catarinense, né, e transmitindo isso para a APV, porque ela teria um conhecimento, digamos assim, mais apurado, porque teria um contato mais direto com alguém que representaria essas associações aqui, do que uma fala direta com várias entidades. Sim. Então, isso permite essa organização e esse fluxo de informações. Então vamos falar agora a questão a nível sul do país. Por exemplo, ou qualquer outra associação, já que estás procuradora da APV a nível nacional, antes era do sul do país, agora é nacional, então vamos falar em nível nacional. Quando as associações elas têm alguma dúvida no quesito jurídico, elas procuram a APV para dar este suporte na área jurídica, e aí procuram a procuradora, ou como é que acontece? Não necessariamente. Não necessariamente? Não necessariamente. Vamos pensar assim, cada associação tem a sua diretoria. Então, Sim. uma associação aqui, né, na cidade de Tubarão, enfim, tem a sua diretoria e o seu jurídico, né? Então, os questionamentos, a orientação jurídica passa por este departamento jurídico da associação. Ela pode contratar um advogado, pode ser um advogado que de repente integre a diretoria, né? Então, ela não precisa perguntar algo para a APV. Certo. Né? A intenção da APV está, digamos assim, mais de representação. Claro, faz assembleias, às vezes tem matérias que são trazidas à discussão de cunho jurídico, onde as associações podem participar, podem perguntar a opinião dos procuradores, por exemplo, ou como é que a APV vê juridicamente determinada matéria. Então, não existe essa obrigatoriedade, também não existe esse suporte. Né? Até por uma questão ética. Se a associação tem seu advogado, não poderia um advogado de fora estar orientando alguém que já tem um advogado constituído, porque o nosso código de ética impede isso. Embora tenha gente que às vezes esquece desses detalhes e acaba interferindo nisso, enfim. Mas seria assim, o que a APV busca de fato é passar orientação em relação ao modo como devem trabalhar no sentido do respeito aos associados principalmente. A APV tem uma ouvidoria, então o que acontece? Um associado de uma determinada associação está questionando se uma determinada prática dessa associação está correta ou não. Ele entende que teve um direito dele violado no âmbito dessa associação. Pode acontecer o inverso também? Da associação ter o direito... Isso. Existe situações em que a gente sabe de fraudes... Tentativas de fraudes de associados, né? Exatamente. De repente, a fraude em que a gente se refere aí é justamente um falso roubo de um veículo, um falso uma acidente, facilitação. Uma facilitação. Eu acho que isso daí é importante, né? Sim, existe essa... Estar atento a isso. Sim, isso a diretoria da associação ela tem a obrigação de zelar, claro, né, pela manutenção, digamos assim, dos direitos dos associados, sim, mas também não fechar os olhos quando há algum indício de prática que está violando as regras do estatuto, do regimento, e isso pode causar prejuízo para os outros associados, claro, né? Então, só voltando a essa questão do suporte que a APV dá em relação à ouvidoria. Então, se um associado se sente prejudicado em relação, né, a algum direito naquela associação, ele pode fazer uma reclamação para a ouvidoria da APV. Pode, e a ouvidoria da APV vai investigar se de fato houve algum tipo de violação. Então, ela vai analisar o regimento interno, vai ouvir as partes, vai ouvir o associado, vai ouvir a associação e vai concluir se houve ou não, e aí vai passar o resultado dessa avaliação. Né? Outra situação é quando há violações éticas entre associações. Então, eu tenho uma associação aqui na cidade, tem outra ali também, e entre elas há algum tipo de violação ética, né? De acordo com os princípios que a APV estabelece. E aí pode haver um tipo de denúncia nesse sentido também. A APV pode até estabelece isso para todas as associações? Todas as associações que são filiadas à APV. Que são filiadas à APV, né? Isso, exatamente. Eu devo confiar numa associação que não é afiliada à APV?
eu não diria que tu não deves confiar numa associação não filiada à PV, né? Mas eu diria que tu podes, em princípio, confiar nas que são filiadas. Por quê? Porque todas que estão na PV trabalham 100%. Em princípio, elas têm que cumprir esses princípios éticos que a APV estabelece. Certo. Porque se elas não cumprirem, a APV pode excluí-las da filiação. Entende? Então, existe esse tipo de controle, né, essa fiscalização, né? Tanto que, se o associado reclamar, a APV vai apurar. Se uma outra associação reclamar de uma outra, né, de uma entidade, a APV vai apurar também e excluí-la. Então, não dá para dizer hoje, né, a gente deve estar em torno algo próximos, talvez até já tenhamos passado de 2.500, 3.000 associações no Brasil, quando nós temos apenas 200 filiadas à APV, não daria para dizer que essas outras não dá para confiar. Não necessariamente, né? Tem uma diretoria que deve estar comprometida, né? Porque a diretoria tem que estar comprometida. Até porque se elas estão funcionando, se essas associações estão funcionando, é porque tem uma diretoria comprometida, né? Exatamente. E se essa diretoria não cumpre o que está no estatuto, no regimento, ela está cometendo isso, ela vai estar cometendo ilegalidade. E ela pode ser penalizada. Os diretores que estão à frente de uma entidade sem fins lucrativos, se eles não zelarem e não cumprirem as regras de estatuto e regimento, eles podem sim ser responsabilizados. Agora, tem crescido, é notório, né? Sim. Como tem crescido, como tem aumentado o número de associações, isso pelo Brasil afora. Isso. Isso é preocupante ou isso podemos dizer que dá um certo alívio para as pessoas? Porque nós sabemos que existe diferença de seguro, sim, de uma seguradora de veículos e uma associação de proteção veicular, uma associação de benefícios e proteção veicular. Isso, né? Sim. Tu tens como brevemente fazer a diferenciação de uma seguradora, claro, e de uma associação? Porque de repente as pessoas dizem assim, eu sempre contratei um seguro para o meu carro, eu tenho a minha seguradora de confiança, eu não vou confiar numa associação. Gente, o meu veículo sempre é protegido por uma associação. E sempre que, nas poucas vezes, graças a Deus, que eu precisei, fui atendida de imediato. Então, eu posso dizer, afirmar com veemência que funciona assim. Mas eu gostaria que tu estabelecesse aí, que tu explicasse um pouquinho da diferença de uma e de outra. Sim, assim, poderíamos falar muitas diferenças, mas as principais, né, seriam, primeiro, a seguradora é uma empresa que visa lucro, as associações são entidades sem fins lucrativos. A partir daí, via de regra, o valor, né, acaba já é mais acessível. Isso, até porque trabalham com a divisão do prejuízo. Então, todos os associados, né, que fazem parte de uma associação, sim, estão lá contribuindo para bancar o prejuízo de quem se envolveu num acidente, teve danos. Mais um motivo para os associados estarem de olho em relação ao trabalho da diretoria e também ficar muito atento nas questões fraudulentas. Exatamente. Por isso que há uma obrigação maior por parte da diretoria de cuidar, né, e apurar uma eventual fraude. Por quê? Porque quem vai estar sendo lesado são todos os associados. Sim. Né? Então, a gente teria, esse seria uma diferença, né? Na associação, o associado ele está mais próximo da gestão. É ele quem contribui para a elaboração, por exemplo, do regimento interno daquela entidade. Então, ele pode enviar sugestões de como ele acha que deveria existir a regra sobre, por exemplo, prazo de indenização. Certo. O regimento interno, desculpa te cortar, mas senão vai fugir o raciocínio, aí eu esqueço de perguntar. Sobre o regimento interno, quem faz? Cada associação tem o seu regimento ou eles precisam passar este regimento para a APV? Não tem nada a ver. Cada associação tem o seu regimento e faz o seu regimento com o seu jurídico. Com o seu jurídico devido às suas necessidades. De acordo, assim. exatamente. De acordo com as suas necessidades. Com as regras que eles pretendem, né, atuar. Mas tem que ter o jurídico.
é recomendável que tenha um jurídico. Porque tem que ter né? um suporte, né? Isso, não querendo assim defender, Não, né, mas vender eu meu penso peixe. que sim. Mas hoje em dia as nossas relações são complexas. E até uma coisa simples que muito se praticava, por exemplo, a venda de um veículo. Tu vai lá, vende o veículo, faz uma procuração e é como se isso fosse uma venda. Não, o ideal é que tu faças um contrato de compra e venda, se ele vai recebê-lo de forma parcelada, que conste, porque várias situações podem acontecer a partir da entrega do veículo para a pessoa que comprou ele de ti. Então, assim, é importante sim um trabalho jurídico, seja para a associação, seja para o nosso dia a dia, né? Para as múltiplas relações que a gente pode ter. Mas no âmbito da associação, ainda mais, por quê? Porque tu vai estar lidando com direitos de associados. Né? Então, essa diretoria ela tem que zelar pelo cumprimento do que está previsto no estatuto e também no regimento interno, senão ela corre o risco de violar essas regras e pessoalmente poder ser responsabilizada. Né? Então assim, o regimento ele traz o dia a dia da associação, como vai se dar a relação entre o associado e a associação. E aí são os associados que, via de regra, ajudam a elaborar essas regras. Né? Eu tenho alguns clientes nesse segmento, de várias cidades e estados, e os regimentos têm uma linha próxima, mas ao mesmo tempo uma linha muito diferente, porque cada entidade quer dar a sua cara, digamos assim, é o seu modo de gerir. Claro. Né? E os seus associados, diferente, por exemplo, uma associação no Rio de Janeiro, daqui da nossa região. Um exemplo simples, situações de inadimplência de contribuição, por exemplo, tem associação de fora do Rio de Janeiro, de cidades maiores, que coloca no SPC e no Serasa. Olha. De fato é permitido, está previsto no regimento, ele está inadimplente. Né? Na nossa região, isso o pessoal não pratica tanto. Por quê? Porque principalmente nas cidades menores, existe uma relação mais próxima, né? E aí com o associado, então conversa, né? Tá inadimplente e tal. Então, isso depende muito da gestão, né? Da cultura local, inclusive. Falando em inadimplência, já que estamos aí indo para o segundo ano da pandemia, como é que está a questão da inadimplência por parte das associações? Isso é a nível Brasil. Porque a gente sabe que tá difícil para todo mundo, né? Mas como que a gente pode, digamos que, abordar essa questão? Até um alerta, né, para as pessoas. A gente sabe que hoje em dia as pessoas já estão com dificuldade de colocar comida na mesa. Então, eu imagino pagar a proteção do seu veículo, né? Mas é um mal necessário. Um mal não, eu digo que é um benefício. Eu digo mal necessário diante das circunstâncias. Mas já imaginou um acidente? Eu penso sempre no terceiro, não apenas em mim, porque a gente se cuida, mas os outros não se cuidam. Isso. E hoje, doutora Patrícia, eu percebo muita, mas muita negligência no trânsito por conta do celular. Então, a maioria dos acidentes hoje são provocados por pessoas que estão usando o celular ao volante. De fato. E aí, como que a gente faz para essa questão, né? Então, assim, referente à questão da inadimplência... A inadimplência. Isso, nós tivemos uma reunião até entre as associações filiadas à APV, online, né, por vídeo, sempre. Porque hoje em dia, ultimamente está mais assim, né? E a gente avaliou essa questão do impacto da pandemia né, relacionada às contribuições. E assim, não teve no primeiro mês teve um impacto maior, porque as pessoas ficaram trancadas em casa, todo mundo com medo e tal, né? E nós nem sabíamos, não imaginávamos a proporção dessa pandemia e que ultrapassaria o ano de 2021. Exatamente. Que chegaríamos em 2021 também na pandemia. Isso, né? Exatamente. Então, assim, os primeiro mês, segundo mês, teve um impacto generalizado. Verdade. Né? Digamos assim, muitas entidades sentiram uma redução de 30%, 40% na arrecadação. Os associados devem pensar, estou com um veículo em casa, não vou sair, não vou ter risco, então não precisaria, né, gastar. Até por uma questão talvez econômica também. Sim, né? Não sei como vai ficar, então vou economizar. Sim. Né? É natural que assim seja.
passado esse período inicial, hoje, digamos assim, as coisas estão caminhando normalmente como antes da pandemia. As pessoas entendem essa necessidade, né? Porque o risco, como bem colocaste, não é somente em relação a ti, é em relação à conduta do terceiro no trânsito. É o que mais me preocupa. Exatamente. É o terceiro. Exatamente. E a questão também de algumas empresas fecharam, né, muita gente desempregada. Sim. Isso, via de regra, faz com que a gente constate nas estatísticas um aumento da criminalidade e tal, então roubo, furto, né, e fraudes. Mas hoje o home office também, que as pessoas estão deixando mais o carro na garagem, as aulas online também dos seus filhos, né, as escolas agora que estão voltando, isso ainda parcialmente, porque nem todas as escolas ainda estão aceitando em 100% o número de alunos, porque cada estado, o governador, ele tem cada estado tem seus decretos, então os governadores, os governantes é que determinam, né? Isso. E aqui em Santa Catarina, por enquanto, os alunos, só parte dos alunos é que estão frequentando as escolas presencialmente. Outra parte, a grande maioria ainda é virtualmente. Então já há um desgaste a menos do veículo, porque ele fica na garagem que não precisa levar os filhos na escola. Mas as pessoas esquecem que o carro parado também na garagem também tem um desgaste. E também tem um risco. Tem um risco de ter sido pode ser furtado, né? Ou roubado, enfim. E a gente não está... estamos sujeitos a tudo, eu digo isso. E às vezes assim, né, também, circunstância. Ficou 30 dias na garagem, mas aí resolveu ir na padaria e aconteceu. Aí acontece. Isso, exatamente. Exatamente. Doutora Patrícia, quero agradecer imensamente a tua participação. Eu que agradeço. Que bom que tu estares em Tubarão hoje para a gente bater esse papo bem descontraído aqui no Mais Mulher, agora que ganhou o país, né? E como diz Marina Lima, e a gente faz um país aqui. Gratidão, sucesso para ti cada vez mais, um grande abraço para toda a família APV, tá bom? Obrigada. Olha, o Mais Mulher se despede por aqui, mas lembrando que tem um apoio cultural, já que estamos falando em associação de benefícios, das associações de benefício STAR. STAR é a maior associação de benefícios do sul do país. Você encontra no Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Mas se você mora em outro estado, procure uma associação mais próxima de você. Mas procure principalmente saber se ela é também associada à APV, se ela tem ligação à APV, esse órgão de regulamentação, de autorregulamentação, que de fato faz acontecer, e aí você vai se sentir muito mais segura, tá bom? Eu me despeço por aqui, que pena que acabou, passa rápido, né? Ó, beijo no seu coração, até o próximo programa, se Deus quiser, e Ele há de querer com toda certeza, porque eu creio, e até o próximo programa, estarei aqui te esperando. Até já! Mulheres gostam de flores, mulheres gostam de shampoo, mulheres gostam de espelho, mulheres gostam de corpo nu, mulheres gostam de homens, mulheres gostam de gastar, mulheres gastam o tempo, não gostam de ver o tempo passar. Focus Vídeo, lives e produção de vídeo profissional. Siga nossas redes sociais, @FocusSVídeo.